Amor aos que servem. A Bíblia nos fala de um homem muito nobre. Ele tinha muitos servos e honrava cada um deles. Era um patrão educado, era um homem cheio de bondade no coração e que foi honrado por conta dessa bondade. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de Boaz, um homem bondoso e que foi usado por Deus para acolher sua parenta, que era Noemi, e por conta disso, acabou ganhando uma excelente esposa e entrou para a história da salvação da humanidade. É por isso que eu digo, ninguém erra por ser bom, ninguém erra por praticar a bondade. Se as pessoas não reconhecerem isso, o próprio Deus se encarregará de abençoar os que são bons e que praticam a hospitalidade e têm o coração quebrantado e são mais humanos. Eu creio que podemos aprender muito com as atitudes desse homem chamado Boaz. Vamos lá? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Vamos a mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Boaz e o tema da devocional será Amor aos que servem. Vamos ler a Bíblia? Ruth, capítulo 2, versículo 4 e os versículos 8 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Versículo 8 diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Irmãos e irmãs, havia uma grande fome naquela terra na época de Ruth. E Ruth, juntamente com sua sogra Noemi, encontraram um campo de um parente chamado Boaz, e ali se alojaram. Quando estava havendo a colheita dos cereais, Ruth andou atrás dos servos que iam colhendo, e ela ia catando as espigas que iam caindo pelo chão, sendo deixadas para trás. E isso fazia parte da lei de Moisés. As espigas que caíam não poderiam ser recolhidas para que sobrassem para os órfãos, viúvas e estrangeiros que estivessem necessitados. Deus é maravilhoso, até neles Deus pensou. Foi então que o patrão daquela terra, Boaz, apareceu no campo da cega. Uma das primeiras coisas que ele fez foi cumprimentar os segadores e abençoar seus trabalhadores. E depois perguntou quem era Ruth. Ao ser informado que ela era nora de sua parenta Noemi, Boaz chegou-se a ela e disse para não procurar outro campo, que poderia ficar ali e colher o que sobrasse da colheita. Disse a ela para ficar entre as servas e que, se caso tivesse sede, poderia se servir da mesma água que os servos estavam se servindo. Ruth ficou encantada com a educação e bondade daquele homem, que era o Senhor, o dono daquelas terras. Dali em diante, iniciou-se uma história de amor, pois os dois acabaram se casando e entraram assim para a história da salvação, fazendo parte da descendência de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero enfatizar aqui a bondade e humildade desse homem chamado Boaz. Ele, apesar de ser o dono das terras, o patrão, o senhor daquelas pessoas, usava de educação e de nobreza ao encontrar-se com seus empregados, com seus servos e com aqueles que também eram necessitados. E por conta disso, acabou arrumando uma bela e maravilhosa esposa, uma mulher virtuosa que foi Ruth, essa mulher de muita hombridade e que muito o honrou. Irmãos e irmãs, isso tem muito a nos ensinar no quesito de amarmos aqueles que nos servem. E eu não estou falando apenas da relação patrão e empregado, mas na relação de todas as pessoas que, de uma certa forma, estão nos servindo. Seja um motorista de ônibus ou de táxi, seja um servente que limpa os banheiros onde a gente usa, seja um funcionário da sua casa, um atendente de um comércio, um prestador de serviço, um gari que recolhe o lixo da nossa casa, um professor, um irmão da igreja, o pastor ou a pastora, enfim,
todos aqueles que nos servem. É tão bom agradecer, é tão bom cumprimentar com um bom dia, ou um até logo, ou um Deus abençoe. Como é importante nós sermos educados, e isso sinaliza a graça e o favor de Deus sobre nós. Não seja uma pessoa antipática, ranzinza, prepotente e sem educação. Cumprimente as pessoas, agradeça, ofereça ajuda aos que te servem. Às vezes, nem precisamos falar nada, apenas um sorriso ou um aceno. Um sinal de agradecimento vai fazer com que aqueles que te servem tenham uma boa impressão a seu respeito e te achem gente boa, não é? Então ame, honre aqueles que te servem. Tenha certeza de uma coisa: quem faz isso acaba por ser beneficiado. Uma hora ou outra, você vai perceber a retribuição de ser bondoso e educado, ainda que não seja pelas pessoas, mas o próprio Deus se encarrega dessa honra. Amém? Vamos orar ao Senhor e que nós sejamos mais humildes, menos prepotentes, menos orgulhosos e possamos abençoar os que nos servem, amar, honrá-los, porque eles são dignos. Oremos então. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra hoje a respeito desse servo chamado Boaz, um homem que era inteligente, educado, Senhor, um homem que era humilde e que, ó Deus, quando encontrava com seus funcionários, cumprimentava, abençoava a todos, agradecia. Senhor, que nós possamos ser assim também. Boaz foi muito abençoado por conta da sua bondade e que nós também sejamos, ó Pai, não com interesses, mas simplesmente, ó Pai, pela sua graça, porque o Senhor é bom com seus servos e nós temos que ter as características do nosso Pai, temos que abençoar os que nos servem, Pai. Ah, Deus, se alguém tem funcionário, que ele possa abençoar. E Deus, não somente os funcionários, mas também aqueles que nos servem, meu Pai, aqueles que limpam os banheiros que a gente usa, aqueles que catam o nosso lixo, aqueles que estendem a nossa mão, aqueles que nos ensinam, Pai, coisas profundas, meu Pai, aqueles que nos dão conselhos, aqueles que são amigos, que são irmãos, ou os que a gente apenas encontra pelas beiradas dos caminhos, meu Pai, que a gente possa cumprimentar, dar um bom dia, ser educado, se colocar à disposição também para servir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a termos esse tipo, Pai, de impressão a causar nas pessoas, porque isso sinaliza a graça do Senhor. Tira do nosso coração todo o orgulho, altivez, prepotência, petulância, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser homens humildes, pessoas humildes diante da presença do Senhor e diante das pessoas também. Queremos ter bondade no coração, Pai, porque isso demonstra o quanto somos teus filhos e o quanto nós te amamos. Assim nós oramos te agradecendo por esse dia, Pai. Ensina-nos a sermos bons como Jesus. Ensina-nos a amar o nosso próximo, ainda mais aqueles que nos servem. Nos ensine a abençoá-los, a honrá-los, meu Pai, e que assim o Senhor esteja conosco. É a nossa oração nessa manhã, te agradecendo por esse aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Conto com a sua colaboração aí em compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, aí também pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Curta aí, inscreva-se nos nossos canais, dê uma força aí pro canal. Se você puder, faça um comentário aí também, se Deus tem abençoado você com essas mensagens. Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos nas devocionais dos personagens bíblicos. Um grande abraço para você, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia na paz do Senhor Jesus.